Boa noite a todos. Então vamos iniciar a palavra de Deus. Hoje, o tema de hoje, se você gosta de títulos, é religião e cristianismo. Eu sei que o meu filho já orou aqui, mas eu gostaria de orar de novo, pedindo que Deus pudesse se revelar a nós nessa noite. Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para que essa palavra que não é minha, que vem do alto, possa ser liberada a todas as vidas essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado no nosso meio, Pai. Continua agora, ó Espírito Santo, revela a Tua palavra ao Teu povo essa noite. Revela a Tua palavra àqueles que vão ouvir pela internet também, Pai, pelos CDs ou através de outros recursos disponíveis, ó Pai. Vai tocando cada vida. Pai Celestial, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua palavra possa ser maior do que tudo. Espírito Santo, venha controlar essa noite as palavras que serão proferidas nesse local. Em nome de Jesus. Então vamos abrir em Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Todos estão ouvindo bem? Ok. Filipenses 3, de 1 a 8. Na preparação da palavra desta noite, foi utilizada, obviamente, a palavra de Deus e também um livro de um irmão em Cristo chamado Malcolm Smith, chamado Esgotamento Espiritual. É o título do livro que eu vou utilizar também com trechos desse livro na palavra desta noite. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículos de 1 a 8. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo provavelmente dentro de uma prisão. Foi preso por ter pregado o evangelho de Cristo, trazido as boas novas de Jesus. Estava dentro de uma prisão e ele diz a todos: alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos tomem cuidado da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, não confiamos nos títulos humanos, né? No poder da força do homem sem Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O original aqui não é refúgio, não. Vou colocar para vocês o que significa o original. Refúgio significa esterco. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo que, o que ele fala aqui? Que primeiro que ele estava se alegrando e depois ele começa a falar contra os falsos mestres e falsos líderes na casa de Deus. Nós vamos ler um outro texto agora que fala sobre isso. Vamos ler Isaías, já no Velho Testamento, Isaías 56, 11. Velho Testamento ou Antigo Testamento, nós utilizamos várias versões da Bíblia para preparar a palavra, né? Mas geralmente eu utilizo a atualizada para a pregação. Nós temos a King James,
nós usamos também a atualizada, usamos a Almeida século 21, que é uma tradução nova da atualizada, usamos também a Bíblia de Estudos de Jerusalém, que é católica, usamos várias outras Bíblias para estudar a palavra de Deus e ver as melhores versões possíveis, né? Usamos a Bíblia judaica também. Isaías 56, versículo 11, diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. O profeta Isaías estava se referindo aos líderes, os líderes espirituais, que são relacionados, são comparados a cães. Não estamos nos referindo ao cachorrinho bonitinho que você vê na rua, um bichon francês, um poodle, ou até mesmo, tem outras raças bonitinhas, né? O pug, que é um cachorro bonitinho. Quando ele fala do cães, ele está se referindo a cães ferozes, a cães que atacam. Ele se refere a essa liderança que se dizia de Deus, se refere como cães, pela sua ferocidade e pelos seus ataques à palavra de Deus e pela deturpação que fazem da palavra de Deus. Quem são os cães? Eu já falei que são os líderes espirituais que não estão conforme a palavra de Deus, mas existe um trecho de um irmão em Cristo que diz assim: milhares de crentes queimados espiritualmente, cheios de confusão e que deixaram a igreja, porque a igreja em termos do templo, porque um pastor, entre aspas, sincero, os alimentou servindo-lhes da panela farisaica e legalista. Isso está no livro de Malcolm Smith, Esgotados Espiritualmente, falando sobre a falsa liderança que tem vindo atualmente no meio do povo de Deus. Vamos ler mais um trecho também, agora, já no Novo Testamento. Obrigado. Minha esposa Patrícia também me ajudou bastante, a pastora Patrícia, na preparação dessa palavra, dando sugestões, lembrando de textos. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 7. Já no Novo Testamento, Mateus 23, de 1 a 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Se foi uma classe de pessoas que Jesus mais atacou durante o seu curto ministério sobre a terra, apenas 3 anos de ministério, aos 30 anos Jesus começou o ministério de pregar e falar ao povo sobre a presença de Deus, sobre a vinda do Filho do Homem. Se foi uma classe de pessoas que Jesus mais atacou, não foi a escória, entre aspas, da sociedade, não foram as prostitutas, não foram os marginais, não foram os assassinos, não foram os estupradores, mas a classe de pessoa que Jesus mais atacou foram os religiosos. A religião é uma praga que tem se espalhado por toda a terra.
As pessoas pensam, cristianismo é mais uma religião. Não é. Cristianismo é um relacionamento com Deus. Jamais passou na mente de Deus criar uma religião para que o homem se aproximasse dele. A religião coloca cargas, coloca ritos, coloca rituais, coloca um peso inimaginável sobre a vida de cada ser humano. Algo que Deus não inventou, algo que não foi produção de Deus, algo que foi criado no coração de homens doentes emocionalmente e até mesmo doentes mentalmente. A religião foi criada não para aproximar o homem de Deus, mas, pelo contrário, para afastar o homem de Deus. Porque ela confunde a cabeça do ser humano, confunde as coisas. Nós vamos ver alguns trechos que falam sobre isso. Vamos abrir também em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículos 14 e 15. Onde nós lemos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados felizes. Fora da cidade, isso é, da presença de Deus, vão ficar os cães, olha os cães aqui de novo, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os cães aqui se referem novamente à liderança corrupta, à liderança gananciosa, que tem levado milhares e milhares de vidas ao engano, pregando um falso evangelho que nada tem a ver com a palavra de Deus. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 34, de 11 a 16. Eu prometo que essa noite não serei longo, não me alongarei. Ezequiel 34, de 11 a 16. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, incluindo o Brasil, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma, que é doente, fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O Senhor virá resgatar as suas ovelhas. Ovelhas, pessoas que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. O que é uma ovelha gorda que ele fala aqui? Não fala aqui de peso, está falando aqui de pessoas que estão nos templos, enchendo os templos, mas que ouvem, não praticam a palavra, estão enganados pelo engano da religião. E quais são essas ovelhas? Vamos falar sobre elas, sobre essas ovelhas que nós estamos comentando aqui. E, falando de ovelhas, sempre vão se misturar entre as ovelhas os falsos profetas. O escritor americano John Bevere fala no seu livro A Isca de Satanás, ele fala o seguinte: Jesus chama de falsos profetas os lobos disfarçados de ovelhas. São homens interesseiros que têm a aparência de crente, disfarce de ovelha, mas a natureza interior de lobo.
Os lobos gostam de estar perto das ovelhas. Podem ser achados tanto na congregação como no púlpito. São enviados pelo inimigo para se infiltrarem e enganar. Devem ser identificados pelos seus frutos, não pelos ensinamentos e profecias. Geralmente seus ensinamentos parecem bem sólidos, ao contrário dos frutos de sua vida e seu ministério, que não são consistentes. Um ministro ou um crente é o que ele vive, não o que ele prega. Aqui nós temos uma informação sobre os falsos profetas. Mas agora vamos voltar então ao assunto das ovelhas. Quais são essas ovelhas então que o Senhor vai resgatar? Mateus 9,36 fala sobre isso. Mateus capítulo 9, versículo 36. Vamos ler a partir do verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava fazendo a obra de Deus, curando pessoas, e quando ele viu aquela multidão, ele percebeu algo muito grave. Todas aquelas pessoas eram como ovelhas, aflitas e exaustas. Por que será? Porque elas estavam sendo enganadas por lideranças totalmente corruptas e que não apontavam para Deus. Lideranças que tinham uma aparência de bondade, de piedade, mas que no fundo não estava se importando nem um pouco com cada uma daquelas vidas. Isto é religião. E sobre as ovelhas aflitas, nós podemos entender que são as ovelhas que foram injustamente atacadas e roubadas. Fala no grego original, ovelhas que foram injustamente atacadas e roubadas por doutrinas humanas e religiosas. Quantas religiões no Brasil se aproveitam da inocência das pessoas, que aparecem somente quando a pessoa está com problemas graves e começam a ditar as suas doutrinas? No Brasil nós temos várias religiões, inclusive a religião evangélica, que tem manipulado e controlado muitas vidas, não através apenas da Bíblia, mas eles usam a Bíblia e, inserido no meio da pregação da palavra de Deus, começam a colocar doutrinas de homens. Você tem que fazer isso para ser feliz, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer 7 semanas não sei do que, 7 do sei do qual, e começam a cobrar das pessoas uma atitude. É uma religião maldita, é uma religião que cobra das pessoas aquilo que elas não têm. É uma religião que coloca um peso sobre as pessoas e que Jesus acusou muito bem, que elas não conseguem carregar. Não, se algo não está acontecendo na sua vida, há algum pecado na sua vida. E começam a acusar a pessoa, trazendo um peso que jamais o Senhor Jesus colocaria sobre a pessoa. Então nós temos as ovelhas aflitas e temos também as ovelhas exaustas. São ovelhas que por muito tempo ouviram líderes espirituais distorcendo a verdade da palavra de Deus, a tal ponto que, ao invés de ser fonte de vida de Deus, tornou-se fonte de morte e exaustão. Jesus veio para buscar os que estão vivendo em confusão e mágoa, por conta de palavras que exaurem, vindas de lideranças espirituais. Palavras que só cobram, trazem legalismo, mas não curam, não edificam o caráter de Cristo. O que nós estamos vendo ultimamente é um excesso de religiões sobre o Brasil. Excesso. Pessoas que se utilizam da Bíblia para enganar as pessoas. Pessoas que se utilizam da palavra de Deus para colocar cargas que elas não foram criadas para carregar. Isso não é cristianismo, isto é religião.
Há uma diferença muito grande. E nós vamos chegar lá. Até o final dessa palavra, essa noite, você vai entender a diferença entre religião e cristianismo. E temos também as ovelhas perdidas. São ovelhas que desejam sinceramente se aproximar de Deus, mas acabam sendo afastadas por alguns líderes espirituais. A pessoa precisa de um consolo, a pessoa precisa de uma ajuda, e aquele líder espiritual, ao invés de ajudá-la, mistura a palavra de Deus com as normas daquela igreja específica e começa a manipular a pessoa. E aí a pessoa vai como um fantoche, sendo controlado por aquele líder autoritário. Há um evangelho contaminado hoje em dia. E eu não tenho medo de dizer isso. A palavra evangelho no grego significa boas novas. Mas alguns estão pegando esse evangelho e transformando em más notícias. Porque eles falam, sim, há boas novas, Jesus quer te salvar e te libertar, mas misturam com isso doutrinas de homens para colocar um peso que as pessoas não suportam carregar. A esse evangelho contaminado pelo fermento dos fariseus é a religião que Jesus tanto condenou. Vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 6. Mateus capítulo 16, versículo 6, diz assim: E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos, tomem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram um grupo religioso que tinha uma influência muito forte sobre a religião judaica. E Jesus advertiu a seus discípulos sobre a religiosidade entrar no meio deles. Porque o que pode destruir uma congregação, o que pode destruir um grupo de irmãos que creem em Cristo, é a religião. Porque ela sorrateiramente se mistura com ideias diversas e vai se misturando e vai diluindo a palavra de Deus e vai dizer assim, não é bem assim, não é bem desse jeito, não tem problema não, e vai colocando doutrinas e ideias que não procedem da parte de Deus. Então Jesus condenou veementemente os fariseus e os saduceus. Quem será que foram os mentores da morte de Jesus Cristo? Os religiosos. Foram eles que mandaram. Jesus se ofereceu voluntariamente a Deus para morrer por nós. Mas quem articulou a morte de Jesus, quem planejou, foram os religiosos. Abre lá, por favor, em 1 Coríntios 5, de 6 a 8. 1 Coríntios 5, diz assim, apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto: Não é boa a vossa jactância. Jactância é arrogância, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. Asmos são pães da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo estava se referindo, estava falando da religiosidade querendo entrar no meio da igreja de Corinto. E temos que ter bastante cuidado com isso, com esse fermento da religião entrando no nosso meio. Em Gálatas 5:9, ele repete a mesma coisa.
Eu vou dar um pano de fundo de Gálatas 5 para vocês entenderem esse versículo que ele falou. Gálatas 5:9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que o apóstolo Paulo estava querendo aqui? Depois você lê com calma Gálatas capítulo 5, ele estava dizendo assim, para os irmãos da Galácia, que estava acontecendo? Eles se converteram ao cristianismo, receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas estavam voltando às práticas judaizantes. Paulo advertiu a eles: cuidado, vocês estão voltando à religião. Cuidado. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa, ele estava se referindo a isso. A religião se misturando e querendo transformar as atitudes cristãs. Né? Na verdade, a religião faz o quê? A religião é o evangelho que só sabe exigir mudança do comportamento com a motivação de conquistar o amor e favor de Deus. Quantos estão saindo dos templos, indo para o mundo, sistema sem Deus? E muitos falam que esses que estão fugindo de Jesus, mas a verdade é que nunca tiveram um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus. Esses fugitivos, essas pessoas que saem dos templos, na verdade, estão cansados, estão exauridos da religião, que apresenta um Deus mesquinho, irado e que tem um amor condicionado a estar praticando doutrinas de denominações. E aí você pensa, fulano se desviou. Será que se desviou? Ou não achou naquele lugar a presença de Deus e saiu? O que fazer então frente a essa situação, a esse paradoxo que nós temos? O que fazer diante disso? Existe uma solução? Existe. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 10 a 13. É o penúltimo versículo da noite. João, capítulo 10, versículos de 10 a 13. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Jesus se identificou aqui. Eu, mais ninguém é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que é aquele que recebe dinheiro para fazer alguma coisa errada, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus se opôs a todo e qualquer sistema religioso que ensina como condição para ser aceito por Deus ter que primeiro mudar seu comportamento, enquanto que a mudança de comportamento vem com o viver diante de Deus. Quando ele fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o grego original significa vida, significa zoe, que significa vida com Deus, viver como Jesus viveu e vida com qualidade de Deus. Esse é o grego original, que significa: você só pode ter essa vida com qualidade de Deus quando você chega diante de Deus e diz: Deus, eu quero a partir deste momento que Jesus seja o Salvador e Senhor da minha vida. Veja a diferença. A religião, ela tem atos externos, ritos e rituais para que você faça parte daquele grupo religioso. O cristianismo é diferente. Você se torna um filho de Deus através da fé em Jesus
E Deus, através de um processo espiritual, ele transforma a sua condição de separado de Deus em filho de Deus. A religião, com seus rituais e regras, não preenche o vazio interior que clama pela Zoe, pela vida de Deus em nós. O escritor russo Dostoiévski disse: há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Todos fomos chamados a receber a vida de Deus, sermos uma nova criação, uma nova raça, raça eleita de Deus. Somos chamados a ter uma vida de discípulos de Jesus, totalmente dependentes dele, em santidade e amor, vivendo 100% o sobrenatural de Deus, e isso nada tem a ver com vida religiosa. Não adianta você ter uma capa de bondade e religião e você não ter a vida Zoe, a vida de Deus dentro de você. Na verdade, há muitos que colocam uma capa de religiosidade e no seu dia a dia são pessoas completamente diferentes. Chega lá, tá cantando no coral da igreja que nem uma cotovia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Durante a semana maltrata a esposa, mente, faz um monte de coisa errada. E depois chega lá domingo para bater o ponto, vai para o templo e fica com aquela cara de santarrão, carregando uma Bíblia de 4,5 kg debaixo do braço, se achando o maioral. Mas Deus vê todas as coisas. De Deus, ninguém zomba, ninguém engana, porque o coração dessa pessoa não foi transformado. Você pode ir a 1000 cultos por ano, 1000 locais religiosos por ano. Mas se você não tiver a vida Zoe dentro de você, você não é ainda um filho de Deus. Você lembra de Moisés no deserto? Você lembra do episódio da sarça ardente? Aquela planta que parecia estar pegando fogo e não se consumia? É exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar você de dentro para fora, sem consumir a sua vida. A religião, ela consome as pessoas, ela exaure as pessoas, colocando regras, colocando obrigações. Não pode isso, não pode aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso não é cristianismo, isso é religião. Você tem de vir a Jesus como está, e aos poucos Deus vai transformando a sua vida. Mas os crentes, ou os evangélicos, eu detesto essa palavra evangélica, os evangélicos nesse país transformaram o cristianismo numa verdadeira religião. E eu vou abrir o jogo mesmo, é colocar os pingos nos is. Nós transformamos, eu não me chamo evangélico, eu me chamo discípulo de Jesus. Nós transformamos o cristianismo num show de auditório. Nós transformamos o cristianismo numa verdadeira exposição pública. A religião coloca carga sobre as pessoas. A religião coloca regras sobre as pessoas. E não traz a verdadeira presença de Deus. E por último, o último texto da noite, Gálatas 2, versículo 20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho no meu corpo, na minha carne, vivo pela fé. Algumas traduções falam, vivo pela fé do Filho de Deus, e outras no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
O apóstolo Paulo entendia que depois que ele se voltou para Jesus Cristo e recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida, já não era ele que vivia, porque a própria natureza de Deus nele fez mudar totalmente a vida dele. O que nós vamos fazer com isso? Como iremos viver o resto das nossas vidas nesta terra, que é tão breve a nossa estada sobre a terra? Será legal ter uma religião? Ou você quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Pense, medite, leia a palavra de Deus e você vai encontrar todas as respostas que você precisa em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o final. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.